Eu vou contar uma história que vai revirar o estômago de qualquer pessoa com um pingo de decência. Durante 10 anos, a pessoa que eu mais amava neste mundo, o filho que criei com tanto cuidado, que trouxe a vida com dor e alegria, me violou todos os dias enquanto eu jazia paralisada, sem forças sequer para levantar meu braço esquerdo em defesa. Meu próprio filho, Thomas, me abusou por uma década inteira, fingindo ser um cuidador dedicado, enquanto eu vivia um inferno que parecia saído de um filme de terror. Isso não é ficção, aconteceu bem aqui, em Savannah, Geórgia, dentro da minha própria casa, sob o mesmo teto onde o criei, acreditando que estava formando um homem bom. Meu nome é Margaret Dawson, tenho 70 anos, e hoje vendo ervas medicinais no mercado de Forsyth, com um sorriso que esconde um passado de dor que poucos imaginam. Mas não posso mais calar essa verdade. Se você tem coragem para ouvir essa história crua, deixe um nos comentários agora, junto com seu nome e de onde está ouvindo. Quero saber quem são os valentes que encaram a realidade sem filtros, porque o que vou contar não é para qualquer um. É uma história que vai mexer com você, que vai fazer seu sangue ferver de raiva, mas que precisa ser contada para dar voz a tantas mulheres que sofrem em silêncio. Eu sou Margaret Dawson, uma mulher de 70 anos, conhecida em Savannah como Dona Margot das Ervas, aquela senhora sorridente que vende chás e remédios naturais no mercado de Forsyth. Quem me vê hoje, conversando com clientes, oferecendo conselhos sobre infusões para dor ou ansiedade, não faz ideia do pesadelo que vivi. Por trás do meu sorriso, há uma história que guardei por muito tempo, até decidir que o silêncio não era mais uma opção. Antes de mergulhar nesse relato pesado, quero que você, que está ouvindo, sinta a força dessa verdade. Cada palavra que digo aqui é real. Cada detalhe aconteceu, e se você ficar até o final deste capítulo, vai entender por que demorei tanto para ter coragem de falar. Minha vida nem sempre foi sobre plantas e curas naturais. Durante mais de 20 anos, trabalhei em uma fábrica de tecidos aqui em Savannah, costurando o dia inteiro, ganhando um salário suado para criar meu filho sozinha. A fábrica ficava no bairro industrial, um prédio barulhento, quente, cheio de poeira de tecido e cheiro de produtos químicos. Eu passava horas curvada sobre uma máquina de costura, repetindo o mesmo movimento milhares de vezes por dia, um trabalho que machucava minhas costas, forçava meus olhos e deixava meus dedos rígidos. Chegava em casa às 6 da noite, exausta, mas ainda precisava fazer o jantar, ajudar Thomas com o dever de casa, lavar roupa, limpar a casa e preparar tudo para o dia seguinte. Era uma rotina que me quebrava por dentro, mas eu aguentava tudo pensando no futuro do meu filho. Thomas nasceu quando eu tinha apenas 19 anos. O pai dele, um rapaz bonito de uma família boa, me encheu de promessas e sumiu quando soube que eu estava grávida. Disse que era jovem demais para ser pai, que não queria responsabilidade. Fiquei sozinha, mas decidi que daria àquele menino todo o amor que eu não tive na infância. Minha mãe morreu quando eu era pequena, e meu pai era um homem duro, que não sabia demonstrar carinho. Prometi a mim mesma que meu filho seria diferente, que cresceria sabendo que era amado, que teria todas as oportunidades que eu nunca tive. Olhando para trás, acho que foi exatamente esse amor exagerado que acabou estragando ele, que o fez pensar que podia fazer qualquer coisa comigo, como se eu fosse sua propriedade. Eu trabalhava como uma condenada na fábrica. Acordava às 5 da manhã, preparava o café, deixava o almoço pronto para Thomas aquecer quando voltasse da escola, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho antes das 7. O ambiente da fábrica era sufocante, com poeira de tecido que irritava os pulmões e máquinas que zumbiam sem parar. Eu costurava roupas que nunca poderia comprar, com dores nas costas e nos olhos, mas continuava, porque cada centavo que eu guardava era para comprar material escolar, roupas boas, tênis novos quando os pés dele cresciam. Nos fins de semana, quando não estava lavando roupa ou limpando, levava Thomas ao parque, comprava sorvete, tentava dar a ele a infância que eu nunca tive. Eu economizava cada real para garantir que ele tivesse o que precisava.
Thomas era um menino carinhoso, pelo menos era o que eu pensava na época. Ele me ajudava em casa, varria o quintal, tirava o lixo, dizia que me amava, que quando crescesse cuidaria de mim. Essas palavras me davam força para continuar trabalhando duro todos os dias. Eu sonhava com o dia em que ele se formaria, conseguiria um bom emprego e poderíamos ter uma vida mais tranquila. Nunca passou pela minha cabeça que dentro daquele menino que eu criava com tanto sacrifício estava crescendo um monstro, que todo aquele carinho que eu dava era interpretado de forma doentia. Na escola, Thomas era um aluno mediano. Não estava entre os melhores, mas também não dava problemas para os professores. Era quieto, obediente, fazia as tarefas sem reclamar. Eu ia a todas as reuniões de pais, conversava com os professores, sempre ouvia que ele era um menino educado, respeitoso. Ninguém nunca reclamou dele. Ele nunca teve problemas de comportamento. Então, eu ficava tranquila, achava que estava criando ele direitinho, que estava no caminho certo. Mas quando ele completou 18 anos, comecei a notar mudanças estranhas no comportamento dele. Primeiro, foram os olhares. Ele me encarava de um jeito diferente, especialmente quando eu estava trocando de roupa ou saindo do banho. Eram olhares demorados que me deixavam desconfortável, mas eu tentava ignorar. Às vezes, sentia como se alguém estivesse me observando quando eu estava no quarto ou no banheiro, mas quando ia verificar, ele estava longe, vendo TV ou mexendo no celular. Pensei que era coisa da minha cabeça, que eu estava ficando paranoica por causa do trabalho exaustivo. Ele também começou a ficar mais grudado em mim, mais carinhoso de uma forma que não era normal entre uma mãe e um filho adulto. Queria me abraçar o tempo todo, me dava beijos no rosto que duravam mais do que o normal. Sempre arrumava uma desculpa para se encostar em mim, para me tocar. Quando eu estava na cozinha cozinhando, ele vinha por trás e me abraçava, pressionando o corpo contra o meu de um jeito que me deixava estranha. Quando eu reclamava, ele ria e dizia que estava sendo carinhoso, que não podia nem abraçar a própria mãe. Uma vez, ele disse que queria me dar uma massagem porque eu estava muito cansada do trabalho. Deixei, pensando que era afeto de filho, mas a massagem dele era estranha. As mãos começaram nos meus ombros, como deveria ser, mas depois desceram pelas costas, para os lados do meu corpo, chegando perto dos meus seios. Quando falei que não estava certo, ele riu e disse que eu estava exagerando, que ele só queria aliviar minha tensão, que eu estava vendo maldade onde não tinha. As coisas foram piorando de forma tão sutil que demorei para entender o que estava acontecendo. Ele começou a entrar no meu quarto sem bater, sempre com alguma desculpa. Dizia que queria me perguntar algo sobre a escola, que estava procurando algo que eu tinha emprestado ou que queria conversar sobre o trabalho. Mas eu percebia que os olhos dele estavam grudados no meu corpo, de um jeito que não era normal entre mãe e filho. Quando eu estava de camisola, ele demorava mais para sair, ficava ali falando qualquer coisa, só para continuar olhando. Quando eu falava sobre esse comportamento estranho, ele ficava bravo e dizia que eu tinha a mente suja, que ele só queria conversar comigo, que eu estava interpretando errado. Dizia que eu estava ficando paranoica, que era efeito do cansaço do trabalho, que eu precisava descansar mais. Ele me fazia sentir culpa por desconfiar dele, por ver maldade onde ele dizia que não havia. Uma noite, ele chegou em casa meio bêbado e tentou dormir na minha cama. Disse que estava com medo, que tinha tido um pesadelo horrível, que não conseguia dormir sozinho. Deixei ele deitar, pensando que era algo temporário, que no dia seguinte ele voltaria para o quarto dele. Mas durante a noite, senti ele se mexendo estranhamente, pressionando o corpo contra o meu, colocando a mão na minha cintura, na minha perna. Quando acordei assustada e perguntei o que ele estava fazendo, ele fingiu estar em um sono profundo. No dia seguinte, quando toquei no assunto no café da manhã, ele disse que eu tinha sonhado, que nada daquilo tinha acontecido, que eu estava confundindo sonhos com realidade. Disse que era comum para pessoas que trabalham muito terem pesadelos realistas, que eu precisava me cuidar melhor. Ele me fez duvidar da minha própria memória, da minha própria percepção do que tinha acontecido. Comecei a ter medo do meu próprio filho, mas ao mesmo tempo me sentia culpada por pensar essas coisas dele. Afinal, ele era meu menino,
o filho que eu tinha criado com tanto amor, com tanto sacrifício. Como eu podia suspeitar de algo tão horrível? Como eu podia imaginar que meu próprio filho estava tendo pensamentos impuros sobre mim? Tentei me convencer que estava imaginando coisas, que o trabalho pesado estava me enlouquecendo, que eu precisava parar de ver maldade onde não havia. Comecei a evitar ficar sozinha com ele em casa. Sempre arrumava algo para fazer quando ele estava por perto. Comecei a trancar a porta do meu quarto, algo que nunca tinha feito antes. Mudei meus hábitos de banho, me vestindo no banheiro em vez do quarto. Mas tudo isso me deixava ainda mais ansiosa, porque eu não conseguia entender por que estava tomando essas precauções contra meu próprio filho. Até que veio o dia que mudou minha vida para sempre, que dividiu minha existência em antes e depois. Foi uma manhã como outra qualquer. Acordei às 5 da manhã, como sempre, preparei o café, organizei meu almoço, me arrumei para o trabalho. Thomas ainda estava dormindo quando saí de casa. Era um dia quente, mas com uma brisa agradável que tornava a manhã suportável. Cheguei à fábrica no horário de sempre. Bati o ponto, sentei na minha máquina de costura e comecei a trabalhar. Estava terminando um lote de roupas femininas que precisava ser entregue antes do almoço. Lembro que estava concentrada, tentando terminar aquele pedido no prazo, quando de repente senti uma dor horrível na cabeça, como se alguém tivesse me acertado com um martelo na nuca. A dor foi tão intensa que minha visão escureceu imediatamente. Senti o chão girando sob meus pés, uma sensação horrível de que tudo rodava ao meu redor. Tentei me segurar na mesa da máquina, mas não consegui. A última coisa que lembro é cair da cadeira, ouvindo o barulho das outras máquinas parando, as mulheres gritando, correndo na minha direção. Depois, apagão total. Acordei no hospital com um monte de máquinas conectadas a mim. O médico explicou que eu tinha tido um AVC, uma hemorragia cerebral. Disse que eu era muito jovem para isso, que normalmente acontecia com pessoas mais velhas, mas que o estresse do trabalho e da vida tinha contribuído muito. A parte esquerda do meu corpo estava toda dormente. Eu não conseguia mover meu braço esquerdo nem a perna esquerda direito. Foi quando minha vida virou um inferno completo. Eu precisava de ajuda para tudo, para tomar banho, para me vestir, para ir ao banheiro, para comer. Thomas, que na época tinha 22 anos, ofereceu-se para cuidar de mim. Disse que abriria mão de tudo, que dedicaria a vida a me cuidar, porque eu tinha dedicado toda a minha vida a cuidar dele. Na hora, fiquei emocionada com tamanha dedicação. Os primeiros dias em casa foram normais. Ele me ajudava com cuidado, me levava ao banheiro, me dava comida, me ajudava a tomar banho. Eu me sentia grata por ter um filho tão dedicado. Mas então as coisas começaram a mudar. Primeiro, ele disse que não podia deixar mais ninguém cuidar de mim, porque só ele sabia fazer isso direito. Ele afastou a mulher que a assistente social tinha arranjado para me ajudar algumas horas por dia. Clara, uma vizinha intrometida, mas de bom coração, vinha de vez em quando para ver como eu estava, mas Thomas sempre a despachava com desculpas. Ele dizia que Clara era muito barulhenta, que suas visitas me deixavam agitada, que o médico tinha recomendado repouso absoluto. Clara insistia, dizia que só queria me ver por alguns minutos, mas Thomas era implacável. Ele mentia com uma naturalidade que me assustava, dizendo que eu estava dormindo, que eu estava com dor, que eu não podia receber visitas. Ele também afastou o grupo da igreja que eu frequentava. Um grupo de senhoras que me conheciam há anos e que sempre me apoiaram. Thomas convenceu-as de que eu estava muito frágil, que qualquer emoção poderia piorar meu estado. Ele dizia que estava seguindo ordens médicas, que estava protegendo minha saúde, e as pessoas acreditavam nele, porque ele falava com uma convicção que enganava qualquer um. Isso me enfurecia, porque eu sabia que ele estava me isolando de propósito, mas eu não tinha forças para protestar. O que me deixava com ainda mais raiva era como ele usava meu sofrimento para se promover. Thomas começou a contar para os vizinhos que ele era um filho exemplar, que tinha largado tudo para cuidar de mim. Ele ia ao mercado, à farmácia,
e voltava contando histórias de como as pessoas o elogiavam por sua dedicação. Enquanto isso, ele vendia as poucas coisas de valor que eu tinha em casa, como as joias do meu falecido marido e um relógio de ouro que era herança de família. Ele dizia que era para pagar minhas contas médicas, mas eu descobri depois que ele gastava o dinheiro em bares, comprando bebidas e saindo com amigos. Ele vivia uma vida dupla. Para o mundo, era o filho perfeito. Para mim, era um monstro que se aproveitava da minha fraqueza. Uma vez, ouvi ele rindo ao telefone com um amigo, dizendo que cuidar da velha era fácil, que ele tinha tudo sob controle. Aquilo partiu meu coração, mas também me encheu de ódio. Como ele ousava falar de mim assim, depois de tudo que eu tinha feito por ele? Os banhos que ele me dava começaram a ficar cada vez mais longos. Ele dizia que uma pessoa paralisada acumulava sujeira em lugares que pessoas normais nem imaginavam, que se não fosse limpo direito, eu poderia pegar uma infecção grave e até morrer. Ele demorava mais de 1 hora me limpando, com as mãos demorando em partes do meu corpo que não tinham nada a ver com higiene. Quando eu reclamava que não estava certo, que não precisava demorar tanto, ele dizia que era assim mesmo, que pessoas que não se moviam direito precisavam de uma limpeza mais cuidadosa, que eu não entendia nada de cuidados médicos. Ele dizia que tinha pesquisado na internet sobre higiene para acamados, que sites especializados recomendavam uma limpeza minuciosa, que eu deveria ser grata por ele ter paciência para fazer isso. Eu tentava argumentar, mas ele sempre tinha uma resposta pronta, sempre uma justificativa médica para cada coisa nojenta que fazia. Comecei a perceber que algo estava muito errado quando ele começou a me tocar de uma forma que não tinha nada a ver com limpeza. Eram toques demorados, toques que me deixavam com nojo e terror ao mesmo tempo. Ele passava a mão nos meus seios, fazendo movimentos circulares, dizendo que estava verificando se não havia nódulos, que mulheres paralisadas tinham mais risco de câncer por causa da má circulação. Tocava minha região íntima com os dedos, inserindo onde não devia, sempre dizendo que estava limpando secreções, que estava verificando se não havia infecção. Mas eu estava lá, dependente dele para tudo, sem conseguir nem sair da cama sozinha. O que eu podia fazer? Meu lado esquerdo estava completamente morto. Eu não tinha força nem para afastá-lo com a mão direita. Era como estar presa dentro do meu próprio corpo, vendo e sentindo tudo o que acontecia comigo, mas sem poder reagir. A sensação de desespero era insuportável, me deixava em pânico, mas de nada adiantava gritar, porque não havia ninguém para ouvir. Thomas começou a controlar tudo na minha vida. As visitas que eu podia receber, os remédios que eu tomava, a comida que eu comia, os programas que eu via na TV. Ele dizia que era para o meu próprio bem, que ele sabia melhor do que ninguém o que eu precisava, que como cuidador principal, ele tinha responsabilidade por todas as decisões relacionadas à minha saúde e bem-estar. Ele nos isolou do mundo completamente. Não deixava nem os vizinhos entrarem para me ver. Quando alguém aparecia na porta, ele atendia e dizia que eu estava dormindo, ou que estava com dor, ou que o médico tinha recomendado repouso absoluto. Ele sempre inventava uma desculpa diferente para manter as pessoas afastadas. Com o tempo, todos pararam de vir, acreditando que eu realmente precisava de isolamento para me recuperar. E os abusos só aumentavam dia após dia, até chegar a um ponto que você não pode nem imaginar o que esse monstro era capaz de fazer. Se você está ouvindo isso e sente a raiva queimando no peito como eu senti por tantos anos, deixe um nos comentários agora, junto com seu nome e de onde está ouvindo. Quero saber quem são os corajosos que estão comigo nessa jornada, porque o que vem no próximo capítulo vai fazer seu sangue ferver ainda mais. A história de como esse pesadelo continuou, de como Thomas transformou minha casa em uma prisão e meu corpo em um objeto, está apenas começando. Fique comigo, porque essa verdade precisa ser ouvida. O pesadelo que vivia dentro da minha própria casa, em Savannah, Geórgia, só piorava a cada dia. Eu, Margaret Dawson,
uma mulher de 70 anos, que hoje é conhecida como Dona Margot das Ervas, estava aprisionada no meu próprio corpo, paralisada pelo AVC que me roubou a mobilidade do lado esquerdo. Meu filho, Thomas, o menino que criei com tanto amor e sacrifício, transformou-se em um monstro que usava minha dependência para satisfazer seus desejos doentios. O que começou com toques estranhos e olhares perturbadores evoluiu para algo muito pior, um horror diário que me fazia desejar a morte. Ele me manipulava, me isolava e, pior, fazia o mundo acreditar que era um filho dedicado. Cada banho, cada cuidado que ele dizia me oferecer era uma sessão de tortura disfarçada de ajuda. E o que me enchia de raiva, o que fazia meu sangue ferver, era como ele conseguia enganar a todos enquanto me destruía em silêncio. Se você está ouvindo isso, prepare-se, porque o que vou contar agora vai te deixar com um nó no estômago, uma raiva que queima a alma. Esse é o capítulo mais sombrio da minha história, onde a crueldade de Thomas atingiu níveis que eu nunca imaginei possíveis. Os dias se arrastavam como uma corrente pesada amarrada aos meus pés. Eu estava presa na cama, incapaz de me mover sozinha, dependendo de Thomas para tudo: comer, tomar banho, ir ao banheiro. Ele tinha afastado Clara, a vizinha que tentava me visitar, e o grupo da igreja que antes me trazia conforto. Mas não parou por aí. Thomas começou a interceptar cartas da minha irmã distante, Evelyn, que morava em outra cidade e tentava manter contato. Ele abria as cartas antes que eu pudesse vê-las, lia as palavras carinhosas dela e depois as rasgava, jogando os pedaços no lixo como se fossem nada. Uma vez, encontrei um pedaço de uma carta no chão, com a caligrafia de Evelyn, dizendo que sentia minha falta e queria me visitar. Quando perguntei a Thomas sobre isso, ele mentiu descaradamente, dizendo que nunca tinha recebido nenhuma carta, que eu estava confundindo as coisas por causa do AVC. Ele me fazia duvidar da minha própria sanidade, e isso me deixava furiosa. Como ele ousava destruir o único fio de esperança que eu tinha de me reconectar com minha família? Como podia ser tão cruel, a ponto de me privar até das palavras de amor de alguém que se importava comigo? Os banhos, que já eram longos e desconfortáveis, tornaram-se sessões de puro terror. Thomas passava mais de 2 horas limpando meu corpo, com as mãos demorando em lugares que não tinham nada a ver com higiene. Ele dizia que pessoas paralisadas precisavam de cuidados especiais, que ele estava seguindo instruções de sites médicos, que eu podia morrer de infecção se ele não fizesse aquilo. Mas eu sabia a verdade. Cada toque, cada movimento lento e deliberado era uma violação, uma forma de ele exercer poder sobre mim. Ele me segurava com força quando eu tentava me afastar com o pouco movimento que meu lado direito permitia. Mãe, relaxa, sou seu filho, não tem nada de errado nisso. Você me deu banho a vida inteira quando eu era criança, agora é minha vez de cuidar de você. Ele dizia com uma voz falsamente carinhosa que me dava náuseas. A comparação era absurda, nojenta, mas ele falava com tanta naturalidade que por um momento me fazia questionar se eu estava exagerando. Eu tentava fechar as pernas, usar a força que ainda tinha no lado direito do corpo para me proteger, mas ele era mais forte. Ele me imobilizava e continuava, sempre com aquelas desculpas repugnantes sobre higiene e saúde. Era um pesadelo que eu sabia que aconteceria todos os dias, e eu não podia escapar. O que me deixava ainda mais indignada era como Thomas vivia uma vida dupla fora de casa. Ele começou a dar festas na nossa sala enquanto eu estava deitada no quarto, incapaz de me mover. Eu ouvia o som de risadas, música alta, copos tilintando, enquanto ele se gabava para os amigos de ser um filho exemplar. Ele contava histórias exageradas sobre como sacrificava tudo para cuidar de mim, e as pessoas acreditavam. Uma vez, durante uma dessas festas, um amigo dele entrou no meu quarto por engano, procurando o banheiro. Eu tentei falar, tentei implorar com os olhos para que ele percebesse que algo estava errado, mas Thomas apareceu rapidamente, rindo, e disse que eu estava meio confusa por causa do remédio. Ele levou o amigo para fora e eu ouvi risadas do outro lado da parede. Eles riam enquanto eu estava lá, presa,
humilhada, sentindo meu coração se despedaçar. Como ele podia festejar, se divertir, enquanto me tratava como um objeto? Como podia enganar o mundo com tanta facilidade, enquanto eu vivia um inferno que ninguém via? Thomas também começou a gravar vídeos de mim em momentos vulneráveis, como durante os banhos ou trocas de fralda, dizendo que era para mostrar aos médicos como ele cuidava bem de mim. Mas eu sabia que não era verdade. Ele usava essas gravações para me chantagear, dizendo que se eu contasse algo a alguém, ele mostraria os vídeos para provar que eu era louca, que eu inventava coisas por causa do AVC. Quem vai acreditar em uma paralítica contra mim, mãe? Todo mundo aqui no bairro, na cidade inteira, sabe que eu sou o filho dedicado que largou tudo para cuidar de você. Ele dizia com um sorriso frio que me gelava a alma. Aquilo me enchia de ódio, porque ele estava certo. Ele tinha construído uma imagem perfeita de si mesmo, e eu era apenas uma mulher doente, sem voz, sem forças para me defender. Ele me fazia sentir que minha dor não valia nada, que minha verdade nunca seria ouvida. Clara, a vizinha intrometida, não desistiu completamente. Ela mandou seu filho, Michael, um rapaz de uns 20 anos, para verificar como eu estava. Michael bateu na porta uma tarde, dizendo que a mãe dele estava preocupada, que queria saber se eu precisava de algo. Thomas abriu a porta com aquele sorriso falso e disse que estava tudo bem, que eu estava dormindo, que visitas me deixavam agitada. Michael insistiu, disse que só queria me ver por um segundo, mas Thomas mudou o tom. Olha, cara, eu sei que você quer ajudar, mas isso aqui é assunto de família. Se você continuar se metendo, vou ter que chamar a polícia por invasão de privacidade. Michael, assustado, recuou, e eu ouvi Thomas rindo enquanto fechava a porta. Aquela ameaça me deixou furiosa. Como ele ousava assustar um jovem que só queria ajudar? Como podia transformar a preocupação genuína de alguém em algo para ser temido? Clara e Michael eram minha única esperança de conexão com o mundo exterior, e Thomas os afastava com uma facilidade que me fazia querer gritar de raiva. Outra coisa que me tirava do sério era o Dr. Lawrence, o médico que me atendia nas raras consultas a que Thomas me levava. Ele era um homem ocupado, sempre apressado, que acreditava em tudo que Thomas dizia. Quando eu tentava falar, com minha voz arrastada por causa do AVC, Thomas interrompia, dizendo que eu estava confusa, que o AVC tinha afetado minha memória. Ele contava ao médico histórias inventadas sobre como eu estava melhorando, como ele me dava os remédios na hora certa, como fazia fisioterapia comigo todos os dias, e o Dr. Lawrence, sem nem me olhar direito, assentia e dizia que eu tinha sorte de ter um filho tão dedicado. Sorte! Eu queria gritar que aquilo não era cuidado, era tortura, mas minha voz não saía com força suficiente e Thomas estava sempre ali, controlando cada palavra. Uma vez, tentei escrever um bilhete para o médico, usando a mão direita com dificuldade, mas Thomas viu e arrancou o papel da minha mão, rasgando-o na minha frente. Mãe, para de inventar coisas. Você sabe que o médico não vai acreditar em você. Ele acha que você está delirando por causa do AVC. Ele disse, com aquele tom calmo e ameaçador que me fazia tremer. A indiferença do Dr. Lawrence, a forma como ele ignorava meus sinais de desespero, me enchia de uma raiva impotente. Como um médico, alguém que jurou salvar vidas, podia ser tão cego. Os abusos de Thomas foram ficando cada vez mais ousados. Ele começou a dizer que precisava fazer exercícios especiais comigo para evitar que meus músculos atrofiassem completamente. Esses exercícios eram uma farsa. Ele manipulava meu corpo como queria, me forçando a fazer movimentos que não tinham nada a ver com recuperação. Ele tocava em mim de forma íntima, dizendo que era para melhorar a circulação, que ele tinha lido sobre isso em sites médicos. Quando eu tentava resistir, ele gritava: "Mãe, você quer ficar assim para sempre? Quer morrer na cama por falta de cuidado? Eu estou tentando te salvar e você só reclama." A manipulação psicológica era pior que o abuso físico. Ele me fazia sentir que eu era ingrata, que eu era o problema, que minha dor era minha culpa. Ele repetia todos os dias que eu dependia dele, que ninguém mais teria paciência para cuidar de uma invalida como eu,
que se ele me abandonasse, eu apodreceria em um asilo horrível, onde ninguém se importaria comigo. Ele pintava um quadro tão terrível da minha situação que eu ficava apavorada só de pensar na possibilidade de ficar sem ele, mesmo sabendo que o que ele fazia comigo era errado. Era um ciclo doentio de dependência e medo que me quebrava por dentro. Uma das coisas mais revoltantes aconteceu numa noite em que Thomas chegou em casa bêbado, chorando, dizendo que estava sofrendo por não ter uma namorada. Ele se sentou na beira da minha cama, com o rosto vermelho de álcool, e começou a falar coisas que me deixaram em choque. Mãe, nenhuma mulher quer ficar comigo porque eu passo o dia cuidando de você. Você tem uma obrigação comigo. Você é a mulher mais importante da minha vida e agora você precisa me ajudar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele estava usando minha dependência, meu sofrimento, para justificar algo tão horrível. Naquela noite, ele cruzou um limite que eu nunca imaginei que ele cruzaria. Ele me violou completamente, dizendo que era normal, que era amor, que ninguém precisava saber porque as pessoas não entenderiam nosso vínculo especial. Eu tentei gritar, mas ele tapou minha boca e disse: "Ninguém vai ouvir, mãe, e se ouvirem, vão achar que você está gritando de dor por causa da paralisia." Eu me sentia suja, quebrada, como se minha alma tivesse sido arrancada de mim. Como ele podia falar de amor enquanto fazia algo tão cruel? Como podia transformar o amor de mãe e filho em algo tão nojento? Depois daquela noite, Thomas começou a dizer que agora tínhamos um relacionamento especial, que eu era mais do que uma mãe para ele, que éramos um casal. Ele dizia que meu AVC tinha acontecido para nos aproximar, que era vontade de Deus. A loucura dele não tinha limites. Ele misturava declarações de amor com atos repugnantes, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu não conseguia entender como uma pessoa que eu tinha criado com tanto amor podia se transformar em algo tão cruel. Ele também começou a me dar remédios que não eram os receitados pelo médico. Dizia que eram vitaminas especiais para me fortalecer, mas eu suspeitava que eram medicamentos para me deixar mais sonolenta, mais dócil. Depois de tomar essas vitaminas, eu ficava confusa, sem forças para gritar, sem clareza para pensar. Era como se ele estivesse apagando minha vontade de resistir, me transformando em uma boneca viva para satisfazer seus desejos. Tentei pedir ajuda de todas as formas que podia. Quando Clara passava na frente da casa e olhava pela janela, eu tentava fazer sinais com os olhos, mover a cabeça de forma que mostrasse meu desespero. Mas Thomas estava sempre por perto, sempre controlando tudo. Se ele percebia que eu estava tentando chamar atenção, ele se aproximava e dizia alto: "Mãe está com um pouco de dor hoje, né? Mas já dei o remédio, ela vai melhorar logo." Quando o telefone tocava, ele atendia. Sempre dizia a todos que eu não podia falar porque estava muito debilitada, que o médico tinha recomendado repouso vocal. Se insistissem em falar comigo, ele trazia o telefone até mim, mas ficava ao meu lado, ouvindo cada palavra, fazendo cara feia se eu tentasse dizer algo que pudesse levantar suspeitas. Eu tinha medo até de dizer socorro, porque sabia que ele me faria pagar depois. Ele controlava cada detalhe da minha vida, cada movimento, cada respiração. Minha casa, que antes era meu refúgio, tinha se tornado uma prisão, e Thomas era o carcereiro mais cruel que se pode imaginar. O que me deixava mais furiosa era como ele manipulava até as pessoas mais próximas. Uma vez, Clara trouxe um prato de comida caseira, dizendo que era para me animar. Thomas aceitou o prato com um sorriso falso, agradeceu efusivamente, mas assim que ela saiu, jogou a comida no lixo na minha frente. "Você não precisa da caridade dela, mãe. Eu cuido de você melhor que qualquer um", ele disse, com um tom que misturava desprezo e ameaça. Aquilo me cortou como uma faca. Clara estava tentando me ajudar, e ele jogava fora não só a comida, mas também minha chance de me conectar com alguém que se importava. Ele também começou a espalhar boatos no bairro dizendo que Clara era uma fofoqueira, que ela inventava histórias sobre nossa família para chamar atenção. Ele conseguiu virar metade do bairro contra ela, fazendo com que as pessoas parassem de falar comigo até por medo de se envolver em confusão.
Era uma tática tão covarde, tão calculada, que me fazia querer gritar de ódio. Como ele podia ser tão cruel a ponto de destruir a reputação de uma mulher que só queria ajudar? Os anos passavam e eu começava a perder a esperança de que alguém descobrisse o que estava acontecendo. Thomas tinha construído uma imagem tão perfeita de filho dedicado que os vizinhos o elogiavam. Diziam que ele era um exemplo, um herói. Quando ele saía para fazer compras ou resolver algo na rua, as pessoas falavam bem dele. Perguntavam como ele conseguia ser tão forte para cuidar de uma mãe doente. Ninguém suspeitava de nada, porque ele era um mentiroso habilidoso, um monstro com cara de anjo. Ele também começou a me levar a consultas médicas, mas nunca me deixava sozinha com o Dr. Lawrence. Ele ficava na sala durante todos os exames, dizendo que eu ficava nervosa sem ele por perto, que eu podia ter outro AVC se me agitasse. Os médicos achavam isso normal, elogiavam sua dedicação. Ninguém imaginava que ele estava lá para controlar o que eu dizia, para garantir que minha voz nunca fosse ouvida. Quando o médico perguntava como eu estava, Thomas respondia por mim antes que eu abrisse a boca. Dizia que eu estava evoluindo bem, que comia direitinho, dormia bem, fazia fisioterapia. Se o médico insistia em falar diretamente comigo, ele dizia: Doutor, às vezes ela fica meio confusa por causa do AVC, mas eu anoto tudo o que acontece em casa e posso informar melhor. Eu queria gritar, mas minha voz saía fraca, arrastada, e ninguém parecia notar o desespero nos meus olhos. A gota d'água veio numa tarde em que tentei sinalizar para Clara pela janela. Eu vi ela passando na rua, carregando uma sacola de compras, e usei toda a força que tinha na mão direita para bater no vidro, tentando chamar sua atenção. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, minha cabeça se movia em desespero, tentando dizer, me ajuda, sem palavras. Clara parou, olhou para mim, e por um segundo achei que ela tinha entendido. Mas Thomas apareceu como um raio, fechou a cortina na minha frente e disse, com uma voz fria que ainda ecoa na minha cabeça: Se você fizer isso de novo, mãe, vou te deixar sem comer por 2 dias. Quer ver como é ficar com fome de verdade? Naquela noite, ele cumpriu a ameaça. Não me deu jantar, nem café da manhã no dia seguinte. Eu fiquei quase 24 horas sem comer, sentindo meu estômago roncar, meu corpo fraco, enquanto ele comia na minha frente, rindo, como se fosse um jogo. Aquilo me encheu de uma raiva tão profunda que eu não sabia que era capaz de sentir. Eu queria que o mundo soubesse quem ele realmente era. Eu queria que ele pagasse por cada segundo de dor que me causava. Mas eu estava presa, sem voz, sem saída, e o pior de tudo era saber que ele estava vencendo. Se você está ouvindo isso e sente seu sangue ferver de raiva como o meu fervia todos os dias, deixe um nos comentários agora, junto com seu nome e de onde está ouvindo. Se essa história te chocou, se te fez querer justiça, clique em curtir e se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo. Porque o que vem a seguir é a virada dessa história, o momento em que a verdade começa a vir à tona. Fique comigo, porque a luta de uma mulher contra um monstro como Thomas merece ser ouvida até o fim. O grito que ecoou pela minha casa naquela tarde quente em Savannah, Geórgia, foi o som da minha alma se libertando de anos de terror. Eu, Margaret Dawson, uma mulher de 70 anos que hoje é conhecida como Dona Margot das Ervas, estava paralisada, presa no meu próprio corpo após um AVC, e meu filho, Thomas, o menino que criei com amor e sacrifício, transformou minha vida em um inferno de abusos diários. Por quase uma década, ele me violou, manipulou e isolou, usando minha dependência para satisfazer seus desejos doentios, enquanto posava de filho dedicado para o mundo. Mas naquela tarde, algo mudou. Clara, a vizinha intrometida que nunca desistiu de mim, ouviu meus gritos de desespero através da parede fina que separava nossas casas. Foi o começo do fim do meu pesadelo, mas também o início de uma batalha que me fez enfrentar não só Thomas, mas um sistema que quase o deixou impune. Se você está ouvindo isso, prepare-se para sentir raiva, indignação e, no final, um alívio que vem com a justiça.
porque o que vou contar agora é a história de como quebrei as correntes do meu carcereiro e reconstruí minha vida, mas não sem antes enfrentar traições e mentiras que vão fazer seu sangue ferver. Clara, aquela vizinha teimosa que Thomas sempre afastava com mentiras, estava em casa naquele dia, de repouso por causa de uma gripe. Normalmente, ela estaria no trabalho, mas o destino quis que ela estivesse lá para ouvir o som que mudou tudo. Eu gritei com uma força que não sabia que ainda tinha, um grito rouco, desesperado, enquanto Thomas me limpava durante mais um daqueles banhos torturantes. Ele tentou abafar meu grito, tapando minha boca com a mão, dizendo que ninguém me ouviria, que todos pensariam que era só a dor do AVC. Mas Clara ouviu. Ela disse depois que nunca tinha escutado um grito tão cheio de angústia, como se alguém estivesse sendo torturado. Preocupada, ela correu para nossa casa e bateu na porta com força. Thomas abriu com aquele sorriso falso de sempre e tentou despachá-la. "É só uma crise de dor, Clara. Já dei o remédio para ela, está tudo bem", ele disse com a voz calma que enganava qualquer um. Mas Clara não era qualquer um. Ela insistiu, disse que queria me ver, que precisava ter certeza de que eu estava bem. Thomas tentou impedir, mas Clara, com a coragem de uma leoa, empurrou a porta e entrou. Ela me encontrou na cama, suada, com marcas vermelhas no pescoço, os olhos inchados de tanto chorar, o rosto contorcido de medo. Ela olhou para mim e viu a verdade nos meus olhos, mesmo que minha voz não saísse direito. "Margaret, o que está acontecendo?" Ela perguntou com a voz tremendo. Antes que eu pudesse responder, Thomas tentou afastá-la, dizendo que eu estava confusa, que era só uma crise normal de paralisia. Mas Clara não acreditou. Ela disse que ia chamar a emergência, que eu precisava de um hospital. Thomas tentou convencer que não era necessário, mas Clara já estava discando 911 no celular, ignorando as ameaças dele. Enquanto esperávamos a ambulância, Clara ficou ao meu lado, segurando minha mão. Eu tentava dizer socorro com os olhos, porque minha voz estava fraca, arrastada pelos remédios que Thomas me dava. Quando a ambulância chegou, os paramédicos me levaram para o hospital e Clara foi junto, recusando-se a me deixar sozinha com Thomas. No hospital, uma enfermeira chamada Emily, uma mulher jovem de cabelos cacheados e olhos gentis, percebeu algo errado assim que me examinou. Ela notou marcas no meu corpo que não combinavam com o cuidado que Thomas dizia me dar. Havia hematomas nos meus braços, marcas de pressão nos pulsos, sinais de abuso que não podiam ser explicados por um AVC. Emily, diferente do Dr. Lawrence, que sempre acreditava nas mentiras de Thomas, foi firme. Ela pediu para falar comigo a sós, dizendo que precisava fazer alguns exames. Thomas tentou resistir, dizendo que eu ficava nervosa sem ele, que podia ter outro AVC se me agitasse, mas Emily não cedeu. "Senhor, é melhor você esperar lá fora. Isso é procedimento padrão", ela disse, com uma autoridade que fez Thomas recuar. Pela primeira vez em 8 anos, eu estava sozinha com alguém que podia me ajudar. Quando Emily começou o exame, ela perguntou, com uma voz suave mas direta: "Margaret, alguém está te machucando? Você está segura em casa?" Eu tremia tanto que mal conseguia falar. Minha voz saía arrastada, fraca, mas consegui balançar a cabeça para responder. Quando ela perguntou se era meu filho, confirmei com um aceno lento, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Emily chamou a assistente social do hospital, uma mulher chamada Doutora Anna e uma psicóloga, Doutora Carter. Juntas, elas conversaram comigo, pacientemente, enquanto eu contava tudo o que conseguia, mesmo com minha fala atrapalhada pelo medo e pelo AVC. Contei sobre os abusos, os toques, as ameaças, as gravações que Thomas fazia para me chantagear. Elas ficaram horrorizadas, mas acreditaram em mim. Doutora Anna disse que fariam exames mais detalhados e que, se encontrassem qualquer sinal de abuso, chamariam a polícia imediatamente. Enquanto isso, Thomas estava na sala de espera, andando de um lado para o outro, tentando manter a fachada de filho preocupado. Mas a máscara dele estava começando a cair.
Os exames confirmaram tudo o que eu disse. O médico forense encontrou marcas de abusos sexuais recentes e antigos no meu corpo, provas inegáveis do que eu tinha sofrido. Quando confrontaram Thomas com os resultados, ele negou tudo com uma frieza que me deu calafrios. Minha mãe está delirando por causa do AVC. É comum em pessoas com problemas neurológicos inventarem coisas. Eu sou um filho dedicado, abri mão da minha vida para cuidar dela. Ele disse, com uma convicção que quase me fez duvidar da minha própria história. Ele era tão convincente que por um momento temi que acreditassem nele. Mas o que me deixou com raiva, com uma raiva que queimava o peito, foi quando uma mulher apareceu no hospital para defendê-lo. Era Lisa, a namorada de Thomas, uma jovem que ele conheceu em uma das festas que dava em casa enquanto eu estava presa no quarto. Lisa, com uma arrogância que me fez querer gritar, disse ao médico que eu era senil, que eu inventava coisas por causa do AVC, que Thomas era um santo por cuidar de mim. Ela mentiu descaradamente, dizendo que me visitava regularmente e que eu sempre parecia confusa. Como ela podia mentir assim, sabendo o que Thomas fazia? Como podia defender um monstro que destruía a própria mãe? Aquela traição, vinda de outra mulher, me encheu de uma indignação que não consigo descrever. Eu queria que o mundo visse quem ela realmente era, uma cúmplice que escolheu fechar os olhos para o horror. A polícia foi chamada, e Thomas foi preso ali mesmo, no hospital, algemado enquanto gritava que eu era louca, que ia processar todo mundo por difamação. Mas não adiantava mais gritar. As provas estavam no meu corpo, marcadas por anos de abuso, e ninguém podia negar a realidade. Fiquei no hospital por quase 2 semanas, enquanto decidiam o que fazer comigo. Não havia família próxima para me acolher, e eu estava apavorada com a possibilidade de ir para um asilo, um dos lugares que Thomas usava para me ameaçar. Mas então, um milagre aconteceu. Minha irmã Evelyn, que eu não via há mais de 20 anos, apareceu. Ela soube do caso por uma amiga que trabalhava no hospital e veio me ver. Margaret, eu não vou deixar você sozinha. Você é minha família e família não abandona, ela disse com lágrimas nos olhos. Evelyn me levou para sua casa, em um bairro tranquilo de Savannah, cheio de árvores e casas simples. Ela adaptou um quarto térreo para mim, com barras de apoio no banheiro, uma cama mais baixa para eu me sentar sozinha, uma cadeira de rodas para me locomover. Pela primeira vez em anos, eu estava em um lugar onde sabia que ninguém me machucaria. Os primeiros dias na casa de Evelyn foram estranhos. Eu estava tão traumatizada que qualquer barulho me fazia pular de medo. Quando ela se aproximava para me ajudar, eu me encolhia instintivamente, esperando um ataque. Meu corpo tinha gravado o medo de tal forma que até quem queria me ajudar me assustava. Evelyn teve uma paciência de anjo comigo. Falava baixo, se movia devagar, sempre avisando antes de me tocar. Ela me levou a uma fisioterapeuta chamada Melissa, uma mulher de uns 40 anos, de cabelos curtos e jeito firme, mas carinhoso. Quando Evelyn explicou o que eu tinha passado, Melissa ficou revoltada. Margaret, você merece recuperar sua independência. Vou fazer tudo para te ajudar a voltar a se mover, ela disse, com uma determinação que me deu esperança. As primeiras sessões de fisioterapia foram difíceis. Meu corpo estava tenso, travado pelo medo e pelo trauma. Melissa explicou que isso era normal, que pessoas que sofreram abusos físicos geralmente têm o corpo contraído, como se estivesse sempre se defendendo de um ataque. Ela começou devagar, com exercícios de respiração e relaxamento, ensinando-me a confiar novamente no meu próprio corpo. Melissa não era apenas uma fisioterapeuta. Ela se tornou minha confidente, minha amiga, minha terapeuta improvisada. Durante as sessões, ela me deixava falar sobre tudo o que tinha acontecido, ouvia sem julgar, me ajudava a entender que nada daquilo tinha sido minha culpa. O AVC não foi um castigo de Deus, Margaret. Você não mereceu passar por esse sofrimento. Você é uma sobrevivente, não uma vítima, ela dizia. Depois de 3 meses de fisioterapia, algo incrível aconteceu.
Durante um exercício em que eu tentava alcançar um objeto que Melissa colocou na mesa, minha mão esquerda se moveu sozinha pela primeira vez desde o AVC. Foi um movimento pequeno, apenas os dedos se fechando um pouco, mas eu comecei a chorar de emoção. Melissa chorou comigo e disse: "Está vendo, Margaret? Seu corpo está voltando à vida." A partir daquele dia, os exercícios ficaram mais intensos. Melissa explicou que meu cérebro estava criando novas conexões, que os movimentos voltariam aos poucos se eu não desistisse. Era um trabalho duro, doloroso, mas cada pequeno progresso me dava mais esperança. Primeiro, alguns movimentos voltaram aos meus dedos, depois ao pulso, depois ao cotovelo. Minha perna também começou a responder melhor. Evelyn também me levou a uma psicóloga, Dra. Carter, que trabalhava com pessoas que sofreram traumas graves. Ela explicou que eu tinha 2 traumas para processar: o AVC, que mudou minha vida de uma hora para outra, e os anos de abuso que vieram depois. Vai ser um trabalho longo, Margaret. Você precisa ter paciência consigo mesma. A cura de um trauma não acontece da noite para o dia, ela disse. As sessões com Dra. Carter foram fundamentais para eu entender muitas coisas. Ela me explicou que o que Thomas fez comigo tinha nome: violência sexual, abuso de pessoa vulnerável, cárcere privado. Que não era cuidado, nem amor, nem nada que se parecesse com isso. Que ele usou minha dependência física para satisfazer seus desejos doentios e que isso era um crime grave. Não importava se ele era meu filho. Com o tempo, comecei a entender que eu não tinha culpa de nada do que aconteceu. Não tinha culpa por ter tido um AVC, por ter ficado dependente, por ter criado um filho que virou um monstro. Dra. Carter me ensinou que vítimas de abuso sempre se sentem culpadas, mas que essa culpa não é real. É apenas uma forma que a mente encontra para tentar entender uma situação que não faz sentido. Enquanto eu me recuperava, o caso contra Thomas seguia na justiça. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de pessoa vulnerável, cárcere privado e maus tratos. Pensei que finalmente a justiça tinha sido feita, que ele pagaria por tudo que me fez durante tantos anos. Mas o que me deixou furiosa, o que fez meu sangue ferver de novo, foi descobrir que o sistema prisional americano é uma piada. Depois de apenas 3 anos, Thomas foi solto por bom comportamento. 3 anos. Depois de tudo que ele fez, ele estava livre, enquanto eu ainda lutava para reconstruir minha vida. E o pior veio depois. Ele teve a ousadia de me procurar, de aparecer na minha loja de ervas medicinais que eu tinha aberto com tanto esforço, para pedir ajuda. Mas antes de contar essa parte, deixe-me falar como cheguei até lá, como transformei minha dor em propósito. Com a ajuda de Evelyn, Melissa e Dra. Carter, eu comecei a reconstruir minha vida. Depois de meses de fisioterapia, consegui dar meus primeiros passos com uma bengala. Foi um momento que nunca esquecerei. Melissa estava lá, me incentivando, enquanto Evelyn chorava de emoção. "Confie em mim, Margaret. Você está pronta", Melissa disse. E eu estava. Dei 3 passos trêmulos, mas firmes, e senti que estava recuperando minha liberdade. Caminhar sozinha mudou tudo. Eu não dependia mais de ninguém para ir ao banheiro, pegar um copo d'água, chegar à janela para olhar a rua. Pode parecer bobo, mas para quem ficou anos sem se mover, cada movimento era uma conquista imensa. Passei horas praticando, andando pela casa, fortalecendo as pernas, recuperando o equilíbrio que o AVC tinha roubado. Com a independência física voltando, comecei a pensar no que fazer com minha vida. Não podia mais trabalhar na fábrica de tecidos. Meu corpo não aguentaria ficar curvado sobre a máquina por horas. Dra. Carter sugeriu que eu procurasse uma atividade que me desse prazer, algo que pudesse ser um recomeço profissional sem muito esforço físico. Foi Evelyn quem sugeriu um curso de ervas medicinais. Você sempre teve jeito com plantas, Margaret. Quando éramos crianças, você sabia fazer chás para tudo. Nossa mãe te ensinou tanto sobre remédios caseiros, ela disse.
Ela me falou de uma senhora no bairro, Dona Carmen, que dava um curso básico sobre plantas medicinais. Decidi tentar. O curso foi uma descoberta maravilhosa. Aprendi sobre dezenas de plantas, seus efeitos, como preparar chás, pomadas caseiras, xaropes. Dona Carmen disse que eu tinha um dom para lidar com plantas, que minha mão era boa para fazer remédios. Era a primeira vez em muito tempo que alguém elogiava uma habilidade minha, que me fazia sentir útil novamente. Com o tempo, abri uma pequena loja de produtos naturais perto do Forsyth Park, no centro de Savannah. Comecei com uma bancada de 1 metro, vendendo ervas secas, chás e pomadas que eu mesma preparava. O negócio cresceu tanto que precisei contratar Silvia, uma jovem que me ajudava nas vendas e adorava aprender sobre plantas medicinais. Minha loja virou referência na cidade. As pessoas vinham procurar remédios para tudo: dor de cabeça, insônia, problemas estomacais, depressão, ansiedade. Eu orientava cada um sobre como usar as plantas certas, ensinava a fazer chás em casa, dava conselhos sobre saúde natural com base em anos de experiência e estudo. Tornei-me uma autoridade no assunto. Ganhava meu dinheiro honestamente, era independente novamente após tanto sofrimento. A rotina da loja era uma delícia. Acordava cedo, tomava café com Evelyn, caminhava os 4 quarteirões até o centro, abria a loja às 8 da manhã, organizava as ervas secas nos potes, preparava as pomadas do dia, atendia meus clientes fixos que já vinham conversar comigo sobre a vida além dos remédios. Era uma vida simples, mas cheia de propósito e significado. Evelyn continuou morando comigo, mas agora éramos mais como irmãs do que uma prima cuidando de uma doente. Ela me ajudava na loja nos fins de semana, cuidava da casa enquanto eu trabalhava. Era minha companheira de vida, minha confidente, minha melhor amiga. Construímos uma rotina boa, tranquila, cheia de afeto verdadeiro. Pela primeira vez em décadas, eu estava verdadeiramente feliz. Até encontrei um namorado, o Sr. Samuel, um viúvo de 68 anos que frequentava minha loja para comprar chá de camomila para os nervos após a morte da esposa. Ele conhecia minha história, respeitava meu passado, me tratava com um carinho que eu achava que nunca sentiria novamente. Não morávamos juntos, mas nos víamos quase todos os dias. Íamos ao cinema, passeávamos no parque, vivíamos um romance gostoso de pessoas maduras que sabem valorizar uma boa companhia. Samuel era tudo que Thomas nunca foi: respeitoso, carinhoso, protetor sem ser controlador. Ele me trazia flores toda sexta-feira, me ajudava a carregar as caixas pesadas da loja, esperava eu fechar para irmos jantar juntos em um restaurante simples perto dali. Nossa relação era baseada em respeito mútuo, confiança, afeto verdadeiro. Era assim que o amor deveria ser. Minha loja prosperou de uma forma que eu não acreditava ser possível. Comecei com uma bancada pequena e terminei ocupando a sala inteira, com prateleiras do chão ao teto cheias de potes de ervas, uma geladeira com pomadas caseiras, uma mesa grande onde atendia pessoas que vinham buscar orientações mais detalhadas. Tinha clientes que vinham de outras cidades só para comprar meus produtos. Durante esses anos, também criei um grupo informal de apoio para mulheres que sofreram violência doméstica. Toda terça-feira, após fechar a loja, nos reuníamos na sala dos fundos para conversar, compartilhar experiências, dar força umas às outras. Muitas mulheres conseguiram sair de relacionamentos abusivos depois de participar dessas reuniões. Era minha forma de retribuir toda a ajuda que recebi quando precisei. A fama da loja cresceu tanto que uma repórter de jornal veio me entrevistar. Saiu uma matéria grande sobre empreendedorismo na terceira idade, com minha foto no meio das ervas, contando como transformei uma tragédia pessoal em uma oportunidade de recomeço. Guardei o recorte da matéria emoldurado atrás do balcão, como um lembrete de que era possível vencer na vida, mesmo depois de passar pelo pior. Mas então, numa manhã de quinta-feira, enquanto eu organizava potes de pomada de arnica que tinha acabado de fazer, ouvi uma voz trêmula pedindo ajuda. Era uma voz fraca, diferente da voz autoritária que me aterrorizou por tantos anos.
Quando me virei para ver quem era, quase caí para trás de susto. Era Thomas, mas não o homem forte e dominador que me violou por uma década. Na porta da minha loja estava um homem quebrado, magro, com a pele amarelada, andando com dificuldade, apoiado numa bengala. O cabelo estava grisalho e ralo, os olhos fundos, as roupas largas num corpo que parecia derretido. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em 10. Ele me viu e começou a chorar, daquele jeito patético que homens covardes choram quando precisam de algo. Mãe, estou muito doente, preciso da sua ajuda. O médico disse que tenho esclerose múltipla, que vou ficar paralisado se não tiver cuidados especiais. Por favor, não me abandone, ele disse com a voz embargada. Ali estava ele, meu algoz, na mesma situação em que eu estive um dia, dependente, vulnerável, precisando de cuidados, implorando por ajuda de alguém que ele machucou sem piedade. Ele continuou falando, tentando me comover. Mãe, sei que fiz coisas erradas no passado, sei que te machuquei, mas agora preciso de você. Não tenho mais ninguém no mundo. Você é minha única família. Estou vivendo numa pensão barata. Não consigo mais trabalhar. Mal consigo me cuidar. Por favor, me perdoe e me ajude. Ele usava as mesmas táticas de manipulação emocional de sempre, mas agora não tinha mais poder sobre mim. Sylvia, que estava organizando ervas numa prateleira, percebeu que algo estava acontecendo e se aproximou. Sussurrei para ela. Pode ir almoçar, Sylvia. Eu resolvo isso aqui. Ela saiu discretamente, me deixando sozinha com aquele homem que um dia foi meu filho. Escutei tudo o que ele tinha a dizer, sem interromper, observando cada detalhe daquele corpo que já foi forte e agora estava debilitado. Ele me contou que a esclerose múltipla começou há 5 anos, que no início era só dormência nas pernas, mas piorou até ele perder parte dos movimentos. Disse que as mãos também estavam comprometidas, que tinha dificuldade para segurar objetos, para se equilibrar, para caminhar longas distâncias. Contou que foi demitido do emprego na construção porque não conseguia mais carregar peso, que o dinheiro da pensão por invalidez mal cobria o aluguel da pensão onde vivia e comida. Disse que não conseguia tomar banho direito sozinho, que às vezes passava dias sem uma refeição decente, que tinha medo de cair e não ter ninguém para ajudar. A história de Margaret Dawson é um soco no estômago, uma narrativa que desperta raiva, indignação, mas também admiração pela força de uma mulher que transformou dor em propósito. O que mais me marcou foi a crueldade de Thomas, que usou o amor de mãe para manipulá-la e abusá-la, e a coragem de Margaret para se reerguer após anos de sofrimento. Sua jornada mostra a realidade brutal de muitas mulheres que sofrem em silêncio, presas em situações de abuso por aqueles que deveriam protegê-las. A traição de Thomas, as mentiras de Lisa e a indiferença inicial do Dr. Lawrence são lembretes de como o sistema e as pessoas ao redor podem falhar com as vítimas. Mas a persistência de Clara e a sensibilidade de Emily reforçam a importância de ouvir e acreditar nas vítimas, mesmo quando elas não têm voz. A lição que tiro é que nunca devemos subestimar nossa capacidade de recomeçar. Margaret nos ensina que, mesmo após traumas profundos, é possível encontrar força para se libertar e construir uma vida nova. Na vida, devemos ser vigilantes, apoiar quem precisa e nunca permitir que o medo ou a culpa nos calem diante da injustiça. Aplico isso sendo mais empático, ouvindo com atenção e agindo quando algo parece errado, como Clara fez. A história dela nos chama a sermos agentes de mudança, apoiando vítimas e denunciando abusos. Se essa história te tocou, deixe um nos comentários com seu nome e cidade. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para apoiar histórias de superação como a de Margaret. Sua voz pode ajudar outras mulheres a encontrarem coragem para se libertar.